graças a Deus, estamos de volta aqui com mais um vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, amém? Estamos aqui para mais uma live aula. Essa é a revista da Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2024, classe dos adultos, e essa é a revista do professor, amém? Tem como tema a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade, perseverança para chegar ao céu. A lição de número 3, que será ministrada agora no dia 21 de abril de 2024, tem como título o céu, o destino do cristão, conforme você vê aí na sua revista. Texto áureo diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. A verdade prática: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, como a sua legítima esperança. E a leitura bíblica em classe se encontra em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, também o versículo 20 e 21, e também Apocalipse capítulo 21, versículos 1 ao 4. Diz assim, Filipenses 3, versículo 13: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 20: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Apocalipse 21, do versículo 1 até o versículo 4, diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Glória a Jesus. O comentário inicial, na sua introdução, o comentarista diz assim: ao homem natural é impossível discernir as coisas espirituais, visto que elas só podem ser discernidas espiritualmente. Por isso, a sabedoria humana apresenta diversas concepções enganosas a respeito do céu, a ponto de negar a sua existência. Contudo, ao cristão é garantido a gloriosa promessa de desfrutar do céu como a sua morada na vida eterna com Deus. Amém? Ao contrário do que muitos ensinam, falando que a vida eterna será uma vida eterna aqui na terra. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Amém? João capítulo 11, versículo 25 e 26, além do capítulo 14, versículos 2 e 3. Atos 1 e 11. Em vista disso, nosso propósito é de mostrar o céu como o destino glorioso de todo cristão peregrino. Amém? Nós estamos aqui de passagem e o nosso destino final são as moradas eternas, é o céu. Primeiro ponto diz assim: o céu, o alvo de todo cristão. Definindo o céu, a palavra hebraica shamayim, que significa céu ou céus, Gênesis 1 e 1, aparece 419 vezes no Antigo Testamento. O termo grego ouranos, que é céu também, se encontra em Mateus 3 e 2, Apocalipse 21 e 10, aparece 280 vezes no Novo Testamento com dois sentidos. Primeiro, como firmamento, universo ou atmosfera. Segundo, como céus siderais e estrelados, região acima dos céus siderais, sede da ordem das coisas eternas e perfeitas,
onde Deus e criaturas celestes habitam. Nas traduções da Bíblia em língua portuguesa, a palavra Shamayim foi traduzida por altura e Ouranos como algo elevado. Ambas as palavras são usadas para se referir a três locais distintos. Primeiro, nós temos o céu atmosférico, Deuteronômio 11, versículos 11 e 17. Segundo, nós temos o universo ou firmamento dos céus, Gênesis 1 e 14, também 15, versículo 5, Hebreus capítulo 1, versículo 10. E terceiro, nós temos a morada de Deus, Isaías 63, 15, Mateus capítulo 7, versículos 11 até o 21, 11 e também o versículo 21, e Apocalipse 3 e 12. Dos três locais aplicados à palavra céu, o mais importante para o cristão é o terceiro, ou seja, a morada de Deus. Segundo, o céu conforme o ensino de Paulo. O apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Não por acaso esse céu está enfatizado nas cartas do apóstolo como lugar celestial. O lar dos salvos em Cristo Jesus, onde temos um destino assegurado, o de estar para sempre com o Senhor. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, confirme em Efésios, capítulo 1, versículo 3 e também o versículo 20, além do capítulo 2, versículo 6. Por isso, vivendo em Cristo, o crente desenvolve um relacionamento na esfera do reino, de modo que, ainda que não tenha ido para o céu, toda a sua vocação é celestial, no presente momento de sua vida. Dessa forma, o poder que está em sua vida vem do céu e o habilita a vencer a cada dia. Terceiro ponto, o alvo do cristão. Depois de salvo, não pertencemos mais a este mundo. Por isso, Paulo ensina que prossegue para o alvo, isto é, a linha de chegada que o atleta alcança o prêmio. 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24, 2 Timóteo 4 e 8. Assim o apóstolo persegue o prêmio com determinação, liberdade, empenho e com os olhos fixos no autor da salvação, Hebreus capítulo 12, versículo 2. Igualmente, o cristão passa a ter o céu como alvo por causa da soberania, da soberana vocação que vem de cima, isto é, de Deus por meio de Jesus Cristo. O seu alvo revela o resultado de uma nova vida e por isso o crente se volta para as coisas do céu, Colossenses 3 e 2. A expressão "a nossa pátria está nos céus" sintetiza bem essa nova realidade, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Ao mencionar essa expressão, o apóstolo mostra que temos uma cidadania celestial, Efésios 2 e 19. Para viver a plenitude dessa cidadania, o cristão peregrina para algo perfeito, absoluto, em que finalmente terá o corpo abatido, transformado conforme o corpo glorioso de Jesus Cristo, de acordo com 1 aos Coríntios 15, 44 e 1 João capítulo 3, versículo de número 2. O segundo ponto vai falar sobre a descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. O primeiro subponto diz assim: o novo céu e a nova terra. Depois da abertura dos 7 selos, conforme Apocalipse 6, em que predominaram a desordem, a tribulação e o juízo, o quadro revelado na sequência é o de um novo estado eterno. O apóstolo João diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar não existe mais, esse céu também, Ouranos, é o espaço astronômico. Não se trata da habitação eterna de Deus, amém? Às vezes a gente esquece de colocar as acentuações quando a gente está lendo a língua grega, mas sempre que você for ler a língua grega como de acordo com a lição, tem uma palavra aí que é da língua grega que significa céu, Ouranos. Então você tem que colocar os acentos para que fique corretamente pronunciado a palavra na língua grega, amém? Nunca esqueça disso, mas às vezes a gente esquece, né? Nós não somos perfeitos. Então, o apóstolo contempla um novo céu e uma nova terra, Apocalipse 22, versículo 1. O adjetivo grego kainos, novo, que aparece no texto, traz a ideia de novo com respeito à forma, fresco, recente, não usado.
Nesse sentido, o novo céu é um lugar sem precedente, incomum e desconhecido. Isaías profetizou a criação de novos céus e nova terra, Isaías 65:17. O apóstolo Pedro confirmou essa esperança em 2 Pedro 3:13. Esse lugar é o destino do cristão, novo lar, completamente redimido, sem qualquer semelhança com o mundo antigo, pois eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21, versículo 5. Segundo o subtom, ponto diz assim: a linda cidade como nossa nova morada. No versículo 2 de Apocalipse 21, o apóstolo João faz menção à descida da cidade santa e somente a partir do versículo 9 que ele começa a descrever a beleza dessa cidade. Por meio de passagens do Novo Testamento, a Nova Jerusalém pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos salvos, lugar em que os santos habitarão. Hebreus 12:23, Gálatas 4:26, Filipenses 3, versículo 20. Assim cremos e afirmamos que essa linda cidade será um lugar em que Deus e o Cordeiro são o seu templo, a glória de Deus a iluminará e o Cordeiro será a sua lâmpada. Apocalipse 21, versículo 22 e 23. Na Nova Jerusalém não haverá dor, tristeza ou sofrimento. Apocalipse 21, versículo 4. Além disso, depois da ressurreição, Apocalipse 20, versículo 4, e quando todas as coisas forem consumadas, essa Jerusalém celestial descerá do céu e ficará para sempre na nova terra. O apóstolo João descreve a nova Jerusalém celestial como lugar de redimidos que habitam a gloriosa cidade. Portanto, para nós, a visão descrita em Apocalipse 21 refere-se ao céu como a eternidade, a nova Jerusalém como a nova cidade, o nosso novo lar criado sem pecado, onde a bem-aventurança eterna será desfrutada pelos santos para todo o sempre. O terceiro e último ponto vai falar sobre céu, o fim da jornada cristã. Primeiro subponto: estaremos onde Deus está. Em Apocalipse 21, há uma concretização da jornada cristã, em que o crente estará onde Deus habita, conforme nosso Senhor disse que viria e nos levaria para estarmos com o Pai. João 14:3. Nesse lugar habitaremos com Deus em seu tabernáculo, pois nós seremos o seu povo e ele o nosso Deus. Apocalipse 21, versículo 3. Tudo isso se tornará realidade no futuro, quando nossa união com Deus se dará sem impedimento, cumprindo toda a expectativa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Levítico 26, versículos 11 ao 12, Ezequiel 43, 7, 2 Coríntios 6, 16, Apocalipse 7, versículo 15. As lágrimas cessarão, uma das mais gloriosas bênçãos que desfrutaremos no céu é a de que Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Essas lágrimas simbolizam a tristeza, o sofrimento, as tragédias humanas e outros diversos males que não terão lugar nessa nova realidade de vida, pois todas as primeiras coisas são passadas. 1 Coríntios 15, versículo 26 e também o versículo 54, Isaías 61, versículo 3, 65, versículo 19 também. Tudo isso será possível porque haverá também uma transformação no mundo físico, de modo que ele será inteiramente transformado e liberto da corrupção, como Paulo esclareceu a respeito da redenção do mundo material, Romanos 8:21. O céu como repouso eterno. A expressão repouso nada tem a ver com tédio, pois no céu haverá constante atividades, adoração, Apocalipse capítulo 19, versículo 1 a 8, serviço, Apocalipse 22, versículo 3, e limitada aprendizagem, 1 Coríntios 13, 12. Trata-se de uma dimensão completamente distinta do que conhecemos atualmente. Por isso, quando afirmamos que o céu será um lugar de repouso, de descanso, é pelo fato de que o crente descansará de suas fatigas, cansaço e exaustão presentes hoje. Apocalipse 14, versículo 13. Estaremos plenamente satisfeitos em comunhão uns com os outros e com o nosso Senhor. Mateus 8 e 11, Apocalipse 19, versículo 9. Esse lugar de repouso é o fim de nossa jornada cristã.
é a experimentação da morada dos redimidos. Portanto, toda a nossa vida cristã atual deve ser vivida com a mente voltada para a realidade eterna do céu, como verdadeira esperança. Colossenses 3, versículo 2. E a conclusão: para se viver a esperança celestial, é preciso nascer de novo. Viver em Cristo e transformar a mente. É preciso ter uma nova natureza. João 3:12. Sem isso é impossível crer nas coisas espirituais, pois estas só podem ser discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2:14. Portanto, prossigamos a nossa jornada para o céu de glória. O alvo de todo salvo em Cristo, conforme as regras divinas estabelecidas na Palavra de Deus, 1 Coríntios 9:24 e 2 Timóteo 4, versículo de número 8. Amém? Essa é, portanto, a lição de número 3, que será ministrada agora no próximo domingo, em todas as igrejas, Assembleias de Deus de todo o Brasil. Amém? Lições Bíblicas da CPAD. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sino das notificações, se inscrever no canal para nos ajudar em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos e até os próximos vídeos. Amém? E graças a Deus.